O movimento do Derrida, ele é um movimento de, como a gente vê, de um pouco centrado no gesto do Heidegger, mas que em certo sentido rompe com um elemento que ainda está muito presente na crítica à ontoteologia, na crítica metafísica de Heidegger, e que permite, como vocês podem ver no final do texto lá de Verrons, uma certa avaliação de Nietzsche. Nietzsche que aparece em dois momentos no texto. Primeiro, num momento em que Derrida está falando também de Freud e está falando do inconsciente, o inconsciente como alguma coisa que não está presente no presente, mas está em algum sentido em memória, como se tivesse inscrito em nós, mas não está na presença, e ele pertence àquilo do qual eu espero que a gente poder falar um pouco mais daqui a pouco, aquilo que diz respeito à caça, que é entendido por Levinas como sendo um passado que nunca passou, passado que nunca foi presente. Então essa espécie de pré-ancestral abismal da qual o Derrida está falando o tempo todo. Mas Nietzsche aparece então junto com Freud nesse momento, né, justamente em que se trata de falar do inconsciente como alguma coisa que escapa à presença presente ou à presença no presente, e curiosamente aqui quando se trata de falar de Nietzsche, a única citação que o Derrida faz é uma citação do Nietzsche La Philosophie du Deleuze, que diz que a quantidade ela mesma não é separada da diferença da qualidade. A diferença da qualidade é a essência da força, ou a relação da força com a força. Sonhar com duas forças iguais, o ponto do igual é muito importante, mesmo se no seu acordo uma oposição de sentido é um sonho aproximativo e grosseiro, um sonho estatístico que a química dissipa. E aqui, enfim, ele alista Nietzsche como um pensador da diferença, e ele alista também Nietzsche como um pensador do inconsciente, e aí ele vai poder falar nesse momento justamente da inscrição dessas diferenças, ou seja, o inteligível e o sensível é o primeiro deles, né, do qual a gente tratou tanto, né, depois natureza e cultura, physis e techne, né, a diferença aristotélica, né, entre physis e techne, enfim, que está na metafísica, na forma, né, que a gente se demorou em ver, mas se lembra que também a techne, ela aparece, existe um outro elemento que é o elemento casual, né, o elemento do autômaton, que não é nem physis nem techne para explicar a mudança, mas a physis e a techne, elas aparecem como sempre em oposição. Então, a ideia é que todas essas coisas elas se baseiam nessa diferença inscrita, nessa diferença que de alguma maneira foi uma espécie de pacto textual, se vocês quiserem. Mas não é um pacto textual, primeiro, não é um pacto textual que é só textual. É um pacto textual que estrutura
a maneira como a gente vive. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente falar de um outro elemento importante além de Heidegger, que não é exatamente Nietzsche, ainda que Nietzsche está pensando essas diferenças. Então Nietzsche vai aparecer aqui como falando desse pacto, como uma razão para remeter a esse pacto textual que faz com que alguma coisa esteja inscrita. Agora, esse pacto, esse contrato textual, como eu estava falando, além de não ser só textual, né, ele também não é um contrato no sentido de que ele é um passado que nunca foi presente, como la trace. Tá? La trace é alguma coisa que nunca foi presente. E o segundo momento em que Nietzsche aparece, esse no final, nos dá um elemento mais direto para a gente pensar na relação com Heidegger, vários elementos, mas aqui também na relação do Heidegger com Nietzsche, porque ele diz no final, no antepenúltimo parágrafo, ele diz seria preciso afirmar no sentido afirmar alguma coisa perdida, mas sem nostalgia. É preciso sair dessa pátria perdida do pensamento, dessa espécie de nostalgia de um início não iniciado, de um início nunca iniciado, desse início abismal. Ainda que o abismo esteja presente, a gente vai ver isso, o abismo não é essa pátria perdida do pensamento. Derrida quer ser mais Nietzscheano aqui do que Heideggeriano. Ou seja, ele quer justamente recuperar esse gesto de boas-vindas ao futuro que Nietzsche faz. Esse gesto de boas-vindas ao futuro, que é um gesto de dizer, sim, perdemos tudo isso e vamos para frente. Sim, a physis, ela, em certo sentido, ela não tem aquele locus, aquela territorialidade que uma vez ela teve, mas vamos em frente. Então é esse gesto que Derrida quer abraçar. Ou seja, o gesto de dançar e rir e afirmar, e não o gesto da nostalgia. Né? E aqui um elemento importante é pensar como é que o Derrida vai fazer isso, como é que ele vai escapar desse Nietzsche de Heidegger. E ele vai escapar, em parte, desse Nietzsche de Heidegger, escapando do próprio Heidegger. E um elemento central dessa saída, dessa ruptura, é justamente a ruptura com a ontologia, digamos assim, a ontologia nem é o melhor termo, mas com uma espécie de compromisso com o ser, que pode ser o ser ou o ser ripsonado, ou seja, o segundo começo, sim, né? O segundo começo que é mais essencial que a metafísica, sim, aqui é um gesto que reverbera nele, mas não é um segundo começo de ser, é um segundo começo de outra natureza, é um segundo começo da diferença. Agora, lembrar sobre essa ruptura, o final mesmo do texto, a última frase, que ele fala sobre a diferença, justamente dizendo a diferença, ela diz respeito a cada um dos membros dessa frase de Heidegger, que ele citou há pouco, que o ser fala em toda parte e sempre através de toda a língua. Exatamente, cada uma dessas palavras são palavras que vão ser convocadas pela desconstrução, e vão ser convocadas, portanto, por esse momento da palavra différence. Então, basicamente, a palavra différence ela é incluída
num conjunto, numa cadeia importante na gramatologia. Um livro foi publicado no ano anterior, a diferença foi falada, um texto foi falado, lembrar, no início de 68, em 67 esse texto da gramatologia é publicado, junto com outros, Écriture de Différence, La Dissémination. São 3 livros no mesmo ano, e logo em seguida ele vai então explicar o que significa então essa diferença e dizer logo de cara, só para a gente começar o movimento, que se trata de uma letra. Né? A différence trata de uma letra. Essa letra que é, em certo sentido, a letra que retira a diferença da metafísica. Eu vou falar diferença, aqui duas observações muito importantes. Eu fico falando la trace, não fico falando, a tradução fala rastro, porque nesse texto em particular é muito complicado. Essas traduções dessas 2 palavras são traduções difíceis. Né? A primeira é a tradução da palavra différence, eu vou falar diferença, porque eu acho que diz respeito, é como eu acho que o tradutor faz aqui, porque tem que fazer, porque nesse caso se trata de falar de uma letra, ele está falando de uma letra o tempo todo. Essa letra é muito importante, e essa letra tem a ver com toda a ideia da pirâmide, como a gente vai falar daqui a pouco. Então essa tradução é difícil, mais difícil ainda é o traço, né? A palavra spur, né? Que é a Fourier spur, que o Heidegger fala na sentença de Anaximandro, né? Que a gente viu, né? Então esse spur, a tradução para ele, que Derrida acha, é a palavra trace. Isso remete ele claramente a essa ideia de Levinas de um passado que nunca foi presente, desse passado que está inscrito como esse contrato que nunca contratuou. Tem a ver com um pouco essa espécie de selvageria imaginada, é uma espécie de traço que nunca foi presente, um passado que já aparece como passado, ele nunca se presentificou. Bom, o problema com essa tradução é que, enfim, seria razoável traduzir como traço, eu acho, né? Homônimo, uma sugestão natural. O tradutor achou por bem traduzir por rastro, isso se consolidou na maneira de traduzir la trace. O problema é que quando se traduz Levinas, traduz traça como traço, e aí as pessoas criam uma complicação sem necessidade. Mas justamente o que importa é que ela traça, que eu vou falar às vezes traço, às vezes fale rastro, né? Ela traça é justamente aquilo que nunca se tornou presente, né? Nunca foi presente. E aqui, nesse momento, que é um momento bastante importante, o único momento, acho que ele evoca Levinas, que ele vai falar justamente desse ele está saindo do momento do inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente ele não é uma língua falada, ele é uma língua escrita. E aqui você tem um momento bastante importante. É um momento bastante importante para o que o Lacan vai fazer sobre o inconsciente, né? Ou seja, entender o inconsciente quase como um texto. E aqui é muito importante isso, né? Porque o texto está sendo evocado justamente porque a diferença é uma diferença que tem a ver com o texto, e uma diferença justamente, falando de diferença, porque a gente já fala da palavra diferença, sabe que não é a palavra diferença, que também se pronuncia da mesma maneira, como não acontece em português, né? Diferença, por isso que aí há várias traduções, eu acho que não tem outro jeito a não ser ter várias traduções, as pessoas até falam de diferença, mas a questão é que diferença soa do mesmo jeito, ou seja, alguma coisa que está inscrito no texto, mas que não aparece no som. E aí é onde ele é muito feliz em usar essa imagem do Hegel na enciclopédia, que é a imagem da pirâmide. O corpo de um signo, diz Hegel, é um corpo, é como uma pirâmide, né? Ou seja, tem algumas coisas sepultadas lá e que não aparecem. Então é uma coisa
velada, é esse velamento que interessa, justamente o contrário do velamento é aquilo que se pronuncia, aquilo que se mostra, aquilo que se diz, né? Então justamente não é o diz, né, que seria o inconsciente, né? E aqui a gente começa a entender por que eu estava falando na rodada passada, quando a gente estava às voltas com a Besinum do Heidegger, porque eu estava falando de uma metafísica como uma espécie de psicanálise da metafísica. É como se esse termo psicanálise nos ajudasse a passar para o inconsciente e do inconsciente para o texto. Porque aquilo que vai ser muito importante para Derrida é o texto metafísico. Já deu para entender, né? O texto metafísico, o que é guardado nesse texto metafísico? Ou seja, ainda que a metafísica expresse esse esquecimento do que é mais inicial, que para Heidegger é o esquecimento do ser, ainda que ele expresse esse esquecimento ele é traído no seu próprio texto, porque ele está num túmulo, numa tomba que é a escrita. A escrita é uma tomba, a escrita é um arquivo em que se passam, em que as coisas ficam recônditas e que talvez são de um passado que nunca passaram, que nunca foi presente, uma raça. Então é dessa tumba que ele está falando. Então o texto metafísico vai estar justamente nessa, ele vai guardar os traços do esquecimento. Então é esse velamento que está na palavra, mas que está na palavra escrita, mas que não vem à tona. Né? Ela fica no texto, mas não é aquele texto último que seria a intenção última do autor metafísico, que é a intenção falada, que é chegar no ente e mostrar a presença do ente. Tem alguma coisa que tem a ver com o desvelamento do ente que fica no texto, mas que não se lê no texto. Então é isso, essa a suspeita, né? Então justamente, e o texto ele vai ser esse jogo de diferenças. E aqui a diferença tem dois sentidos, né? A temporização e a espacialização, né? Que é bastante importante, que não tem a ver exatamente com tempo e espaço, mas tem a ver com um certo gesto no tempo e um certo gesto que pode convocar o espaço. Vamos ver daqui a pouco. Mas é esse jogo que vai ser crucial para que para que se possa ver o que está de recôndito ali. Né? Então essa é a ideia central. Está no texto esse jogo de diferença. Mas como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue dar esse passo para além de Heidegger que transforma tudo? E aqui o que transforma, digamos assim, o primeiro começo, não no primeiro começo do ser, mas o primeiro começo do traço, da traço, o primeiro começo do raço, se vocês quiserem, o primeiro começo desse passado que jamais foi presente. Como é que ele consegue fazer esse passo adiante em Heidegger? Como é que ele faz isso, né? E aqui o elemento central para ele e para toda essa, digamos assim, essa chave estruturalista na qual ele está se movendo é justamente uma figura, vamos dizer assim, pré-heideggeriana. É muito interessante, escreveu antes de Heidegger. Anterior à Primeira Guerra, que é um suíço que teve uma importância enorme na história do pensamento no século XX. Veja, não na primeira metade do século XX, mas sobretudo na segunda metade do século XX, que é esse linguista, por falta de uma palavra melhor, chamado Ferdinand de Saussure. O Saussure é um outro personagem crucial aqui para ele. Porque o que Saussure vai fazer, e isso é onde surge a palavra, enfim, a maneira de pensar estruturalista, né, é entender
a língua, não a fala que vem antes da língua, la parole, mas a langue, que seria a linguagem sem a fala, né, essa estrutura, né, essa estrutura subjacente que torna a inteligibilidade possível. Ele vai entender essa langue como sendo um sistema de diferenças, não diferenças, que é mais fácil porque a gente pode fazer contra Derrida, fazer a pronúncia. Então, olha o gesto que interessante. Então, a ideia é que o que faz com que uma coisa signifique é uma diferença na língua. Ou seja, em certo sentido, uma diferença escrita. Então, ele vai dizer assim, o que faz a diferença entre o significante pilha e o significante filha é um F e um P. Que o Saussure é contemporâneo de um escritor chamado Raymond Roussel, que escreve com base nas diferenças, vamos lá, nesse sistema de diferenças do significante. Porque veja uma observação com a qual quase ele começa a falar de Saussure. Ele diz, o significante ele é arbitrário e diferencial. Ou seja, ele não é uma resposta ao significado. Ou seja, aqui a gente poderia dizer assim, existe uma estrutura onomatopaica nas palavras, uma estrutura onomatopaica que vai dizer que, sei lá, frio tem a ver com frio, né? Enfim, existe uma estrutura onomatopaica, seja, o significado um pouco inspiraria, teria um efeito no significante, mas às vezes o significante ele é arbitrário. E o que vale nele, então, por que a arbitrariedade, por que água significa água, por que frio significa frio, por que telefone significa telefone, por que essa palavra telefone, ou vocês quiserem, todo signo de telefone remete ao telefone. Por que telefone? É arbitrário. Agora, como é que essa arbitrariedade funciona? Ela funciona por cima de diferença. A pilha vai funcionar porque não é filha. Então, não há nada de interno na pilha que remeta a pilha. Não há nada de interno na palavra fone que remeta a palavra fone que remeta ao fone. Não há nada que remeta na palavra fone que remeta ao fone, apenas o diferencial, apenas esse elemento diferencial. Ou seja, você precisa apenas esse elemento de diferencial, apenas esse elemento ou seja, não há nada de interno, é apenas as relações externas que uma coisa vai ter com a outra, que vai fazer a diferença entre uma coisa e outra. Agora, o ponto e é um ponto que ele não explora assim tão diretamente na diferença, ele vai fazer isso na dramatologia, mas que não é difícil perceber aqui mesmo, é que justamente, ao contrário, Saussure entende que isso, que a diferença ela tem a ver com o significante. O significado é deixado nas mãos de uma distinção entre insensível e inteligível. O significado ele é o inteligível do sensível. Só que o inteligível do sensível, qual é a estrutura subjacente do inteligível do sensível? Ele vai dizer assim, também é uma estrutura diferencial, vamos dizer. Também é uma estrutura diferencial. E é isso que digamos assim, o pós-estruturalismo do Derrida é um hiperestruturalismo. É levar Saussure até as últimas consequências. E dizer assim, olha, na verdade a gente está para além
significante, né? O significado, ele mesmo, ele é, vamos lá, diferencial e arbitrário. E aqui, com Saussure, ele vai poder entender um pouco do que significa diferença, do que significa esse caráter diferencial. Para ele, por exemplo, e aqui é importante, lembra, né, mouvance, ressonance, ele quer usar essa palavra once na différence, justamente para mostrar que não tem uma espécie de sujeito ativo e um passivo. Como, por exemplo, na palavra mouvance, movência, ou na palavra ressonance, que é uma palavra boa, que é a palavra em português também, ressonância, e que dá, por exemplo, uma tradução que a turma faz às vezes de diferença, que é diferência, né, diferenciar, porque tem a ver com esse elemento aí do, talvez uma diferença, não dá a diferença fonética, mas remete justamente a ciência, esse anso. Então, por exemplo, a ressonância, assim vai dizer, né, ciência. Então, não é que eu ressoei, eu recebi o ressoar, é uma ressonância, é uma coisa que vai por todos os lados. Então, vamos lá. Então, o que é, então, a temporização e o espaçamento? Como é que esses dois elementos funcionam com respeito ao signo, e aqui significante e significado, ou seja, aquilo que o signo é, ou seja, essa paradinha aqui, né, e o suposto significado. Bom, vamos lá. Mas aqui, antes da gente chegar nesse ponto, queria só fazer uma observação. Há um certo sentido, eu falei do Raymond Roussel, falei do Saussure, contemporâneo, de um outro contemporâneo interessante, e a gente forma uma trinca diferencial interessante, é Gabriel Tarde. Então você tem Tarde, Saussure, Roussel, uma dupla francesa, uma tripla francesa improvável, talvez, né? Mas que introduz essa ideia do diferencial. São, digamos assim, pré-estruturalistas, ou que estão germinando esse elemento da estrutura diferencial. Mas o que me interessa em Tarde, sobretudo, é o seguinte: Tarde, por que Tarde está aqui? Porque Tarde é o sujeito que pensa assim, olha, eu vou fazer uma monodologia. Isso tem a ver com que a gente teve as voltas, né? Assim, a monodologia e, por exemplo, a filosofia do processo whiteheadiana, que é baseada nisso. Em certo sentido, Latour, por exemplo, diz as ciências sociais tiveram seu Whitehead, e o seu Whitehead foi Tarde, que é um cientista social que inventa a sociologia, não como uma ciência humana, mas uma ciência do social em geral. E ele diz assim: para entender isso, a gente precisa entender que existir é diferir. Né? Então, para ele, basicamente, o que importa são as relações, as diferenças entre as diversas entidades, e não a entidade, o interno da entidade. Não tem interno é totalmente em função de um jogo de diferenças. Né? Agora, veja bem, existir é diferir mas não é exatamente convergente com o estruturalismo entendido como nos termos hiper-estruturalistas do Derrida, porque basicamente a questão é que a existência mesma, ela é diferencial. Tá? Então esse é o ponto. Ou seja, a diferença é que a existência mesma é diferencial e não que existir é diferente. Mas em certo sentido, veja, ou seja, não é que as diversas existências são diferentes e por isso que elas existem, é que existir mesmo é diferencial. Essas coisas estão aí numa correlação um tanto interessante. Agora, vamos lá. Diferir. O que significa diferir? O que significa estar nessa diferença? E ele vai insistir, diferença não é, o Derrida vai insistir, diferença não é um conceito e não é uma palavra. Não é uma palavra, não é um conceito, porque não tem uma unidade. E aí você abre a possibilidade da desconstrução. Porque você não tem essa... Porque aqui você vai ter uma coisa
uma multiplicidade de diferenças. Como ele diz lá no final, né, nas últimas páginas, ele diz alguma coisa assim, porque não tem nome, é que a diferença não tem uma unidade nominal pura e se desloca sem parar numa cadeia de substituições diferentes. Né? Então é uma cadeia de substituições. Agora, isso nos permite entender, enfim, finalmente, o que é essa temporização e esse espaçamento. Né? Então, ele vai dizer, existe e isso é um ponto importante logo no início, né? Ele vai remeter a algumas origens da palavra diferença, e o latino differe, e o grego diaferem. E a diferença é que o differe traz um elemento que o diaferem não tem. E esse elemento é justamente essa temporização, que é o que? A remissão. É o que a gente chama em português de pode dizer deferir, mas a gente pode falar, a gente chama em português de deferir, relegar, né? Que é alguma coisa assim. Eu aponto para alguma coisa, então eu postergo, né? Não está em mim a coisa, eu postergo para alguma coisa, né? Eu aponto para alguma coisa, então eu não chego a um lugar nenhum, eu faço uma deferência, né? Eu subloco, ou seja, eu estou no lugar de alguma coisa, que significa, por exemplo, representar num signo. Um signo representa porque ele está no lugar de alguma coisa. Então, em vez de eu ter o fone, eu vou ter essa presença incompleta que é o signo fone. Então, em vez de eu ter a palavra, em vez de eu ter a coisa, eu vou ter a palavra que remete à coisa. Então, a diferença é, antes de tudo, uma remissão. Né? Eu relego, eu falei, né? Delego, eu remito. Eu faço uma remissão ao objeto. O signo, ele é um remissor, por isso a palavra envio, ele envia o remissor, ele é o remetente que remete ao signo. Então é como se houvesse uma espécie de correspondência, num certo sentido, entre o signo e a coisa que é significada, mas esse significado, ele essa remissão, ela é um apontamento, ela é uma deferência, ela é uma é como se fosse um remetente e um remetido. Então, aí você tem uma coisa remetendo a outra. Então, significa o quê? Entre pilha e filha, você vai dizer assim, a pilha, na verdade, para você entender pilha, você vai ter que remeter a filha. Entendeu? Você não vai remeter, não basta remeter a pilha ao objeto pilha, você vai ter que remeter a filha. Percebe? Então, todo jogo de significante e significado é um jogo diferencial. Aí o hiperestruturalismo. Então aí uma espécie de remissão. Sem remissão não tem condição. Sem remissão não tem inteligibilidade. A inteligibilidade é um jogo de remissões. Agora é muito interessante. O túmulo, a pirâmide, que é o túmulo, digamos assim, do corpo do signo, ele justamente guarda essas remissões.
né? Todas as remissões do jogo diferencial tá lá. Então, por exemplo, às vezes você tem uma palavra que, tá, beleza, então a gente tem um monte dessas, por exemplo, sei lá, escolhe uma palavra metafísica que você gosta muito, essência, usia, vamos lá, usia que vai remeter a presença, porque remeter a morada, a gente teve as voltas com isso, então você vai continuar falando usia, fazendo seu Aristóteles, e depois fazendo sua substância cartesiana, e Leibniz, Spinoza, blá, mas só que aí você tem na palavra e na remissão e na tradução, que também é uma remissão, né? Você vai ter a morada lá no final você tem a casinha, no final você tem essa morada, no final você tem isso, ou seja, a remissão. Agora, esse é o final, não é o final, porque a casa também remete a alguma coisa, remete a uma casa, que remete, entende? Essa remissão não vai ter fim. Esse é o hiperestruturalismo. Então é esse jogo de deferência, de remissão, de remetente, um jogo, digamos assim, uma coisa aponta para outra, que aponta para outra, que aponta para outra, e isso não tem fim, né? Não vai chegar, por quê? Porque não tem um termo interno, entende? Aqui Derrida completamente fiel ao raciocínio. Não tem um termo interno que vai dizer, olha, aqui está o foco da significação, a essência, não tem essa essência. Entende? Toda essa fala do Heidegger sobre a essência final que ainda pode se encontrar, não tem essência final nessa história. Por que não tem essência final? Porque justamente não tem, né? É diferencial. A inteligibilidade se dissolve num emaranhado, num tecido de remissões. Então você tem remissões, uma coisa remete a outra, uma coisa remete a outra, uma coisa não tem outra coisa. Então aí esse é o elemento temporal, porque a remissão envolve uma temporalidade, né? Ou seja, que a temporalidade de dizer, vamos lá, esse sentido da memória, esse tecido, essa longa, esse tecido do inconsciente é um conjunto de remissões, né? Mas você precisa remeter, você precisa dar um tempo para passar de uma coisa para outra, como tempo, vamos lá, como tempo inferencial, né? Como você passar de uma premissa para uma conclusão, você precisa fazer isso. Você precisa ter essa memória, né? Não é um ato intencional sem memória, é um ato intencional que, em certo sentido, requer esse arquivo, né? Então você precisa de um tempo, que é o tempo, digamos, que está presente tanto no sensível e no inteligível. Por que ele está presente no sensível e no inteligível? Digamos, você está presente na mente quanto no corpo. O corpo é submetido ao tempo, mas a mente também precisa, sem o tempo, ela não, por exemplo, não passa de um pensamento a outro pensamento, digamos. Mas por que o tempo está aí? Porque o tempo está inscrito na diferença, na temporização. Então está aí uma estrutura, digamos, temporizadora, né, da diferença. Então a diferença é essa espécie de remissão, deferimento, né? Assim, eu defiro para uma outra pessoa e aí vai, né? É isso que vai fazer, portanto, o tempo, porque o tempo é o tempo dos envios, o tempo da remissão. É isso que vai estruturar o tempo através da diferença. Mas tem um outro elemento da diferença também, né? Que é um elemento propriamente da diferença, né? Que tem a ver com justamente o diafragma grego, né? Ou seja, justamente essa ideia de espaçamento, ou seja, quando, por exemplo, a gente geralmente fala, quando a gente fala, por exemplo, que sei lá, na metafísica de Aristóteles, a gente usa muito a palavra separar, né? Então existe quando Aristóteles, por exemplo, está discutindo as ideias platônicas, ele vai dizer, mas então, veja bem, aqui você tem, né, ideias platônicas, então você tem, existe uma separação entre a ideia e a coisa,
né? A gente discutiu isso bastante, né? A gente pode ver isso, sei lá, na discussão de Parmênides, do velho Parmênides com o jovem Sócrates, no diálogo de Platão, do Parmênides. Aí você assim, mas será que você pode separar ou será que você não pode separar? Essa separação que a gente está falando. E a separação remete a uma coisa espacial. Parece que você vai botar assim, ideia de um lado e coisa de outro. Né? Você vai remeter, você vai distinguir uma coisa da outra. Então, a parte da temporização, né, da remissão, você tem também esse elemento espacial, digamos, né, que é a separação, que parece que você está colocando uma coisa de um lado e uma coisa de outro. Então você vai dizer assim, pilha é uma coisa, filha é outra. Agora, pilha remete a filha, sim, pilha remete a filha pelo significante e pelo significado, porque se não houver uma diferença de pilha e filha e pilha não tem significado nenhum. É como se eu dissesse uma palavra só que fosse a língua toda. A língua não pode ser composta de uma palavra só. Porque ainda que a palavra preceda a língua para associar, a identidade não forma uma língua. E aqui de novo, né? Só para a gente falar isso só mais uma vez aqui, né? O ser, o finalzinho do texto em que ele diz, né, na frase de Heidegger sobre a qual a diferença se debruça, todas as palavras dela, né? O ser fala por toda parte e sempre através de toda língua, né? Ou seja, não tem essa unidade, né? Ou seja, da língua que você vai estar falando, porque sem a língua você não vai ter essa textualidade que vai te dar toda a possibilidade de inteligibilidade. Ou seja, não tem uma palavra, não tem uma língua com uma palavra só, não tem uma língua com uma unidade, que é o que seja a palavra ser, não tem. Não é o ser que fala, não é o ser que é falado na língua. A língua é essa estrutura. Então, em certo sentido, é como se dissesse assim, veja bem, isso é uma lição interessante. Faltou talvez a Heidegger ter lido o Saussure, né? Ou seja, ter lido esse Genebrino, né? Porque isso um pouco altera a ideia, ou seja, que ser é esse que está sendo falado na língua, não tem um ser falado na língua. Não tem esse ontologismo, se vocês quiserem, né? O ontologismo é uma palavra Levinas. Não tem esse ontologismo subjacente, né? Porque não tem uma coisa que fala, não tem uma palavra que fala na língua toda. A língua é um sistema de diferenças, então ela precisa dessa multiplicidade, né? Que é uma multiplicidade, digamos assim, estrutural, né? E é uma multiplicidade que não é nas formas da existência, é na própria existência. A diferença, e aqui a gente pode remeter a uma observação que ele faz um pouco antes dessas observações finais, quando ele está às voltas, justamente com a palavra de Anaximandro, ele observa justamente a semelhança com a ideia de Eráignes, né? Por quê? Porque o Eráignes é esse acontecimento. E esse acontecimento é justamente a deferência, a remissão, a différence. É justamente isso que é o acontecimento que vai dar origem para as coisas. Por quê? Porque a raça, ela precede, nesse sentido, ela é mais velha que a presença presente. Né? Ela é, portanto, esse segundo começo. É um segundo começo mais inicial, mais original, mais velho, né? Mas que nunca se passou. Então, é esse segundo começo mais velho, que não está presente, que é lá atrás, que tem uma certa semelhança com Eráignes, não porque a différence é um gênero da diferença ontológica entre ente e ser de Heidegger, ou porque Eráignes submete ao ser, mas porque Eráignes justamente faz com que a coisa seja, né? Ou seja, faz com que o ente apareça, no sentido de que é aquilo que articula a presença. Então, pensar nesse segundo começo
é pensar na différence, é pensar na Ereignis, é pensar justamente nessa Ereignis não como uma figura do ser, mas como ela mesma, né? Aquilo que marca, que traça, que seria uma espécie de traçado da presença, né, de articulação da presença, de elemento constitutivo da presença. E aqui é justamente importante essa ideia de que é isso que vai constituir todos os elementos da metafísica, inclusive a ousia, inclusive o hipokeimenon, que, como a gente viu, e aqui a gente está um pouco às voltas com a representação, e portanto falando um pouco da metafísica da subjetividade, inclusive o hipokeimenon entendido ou substituído no movimento moderno, cartesiano, espinosista, leibniziano, pelo sujeito. Então o sujeito também em certo sentido, refém de la trace, do rastro, né? Também ele é refém do Spur. Depois a gente pode falar a palavra alemã, né? Fica mais fácil, né? A presença do sujeito também é refém do Spur. Então, não é que a gente alguma coisa que precede essa língua que está do lado de fora. Ela é estruturada, o sujeito é estruturado por isso. E essas são as observações que ele faz quando ele está às voltas com a ideia de consciência, né? E ele vai dizer, comentando o Russell, ele vai dizer assim, a temporalidade transcendental da consciência precisa desses traços, precisa dessa longa saussuriana, dessa estrutura diferencial, precisa desse inconsciente. Então, tá aí, né? Então, para quem se interessa sobre esse movimento aí do consciente, por enquanto a fenomenologia para o inconsciente, para essa psicanálise da metafísica, bom, tá aí, né? Ou seja, o inconsciente aparece justamente no inconsciente que vai forjar o consciente, porque é a escrita que vai forjar a fala, porque a fala ela vai ser simplesmente um sistema diferencial surgido a partir daí, que vai se separar, e essa separação ela está inscrita de alguma maneira. Ela é aquilo que o Derrida vai chamar da gramatologia de hiper-escritura, ou de hiper-traça, hiper-spur, hiper-rastro, né? Justamente por isso, né? Porque justamente aí é que está a coisa mais crucial. Então, como se o consciente emergisse do inconsciente, que é esse primeiro começo onde as coisas não se passam. Então, Ereignis tem que ser entendido de um jeito muito, com certo grão de sal, não é simplesmente uma coisa que acontece, né? Porque ela não se passa, ela fica ali sem se passar, porque ela não se dá como presente. Porque a controvérsia é se no fundo a presença não está reaparecendo, a presença que é velada e desvelada em Heidegger, ela não aparece mesmo no final das contas, que é o início das contas, que é o mais velho, que é o mais antigo, que é o começo, né? que não é ainda a metafísica, o que é anterior ao começo da metafísica, anterior à physis, que é Ereignis. Para Derrida, dizer que Ereignis é diferente significa dizer assim, Ereignis não é uma presença, Ereignis não se faz presente, Ereignis é uma estrutura subjacente à presença, e ao presente, né? Porque é um passado que nunca foi presente. Então a consciência também é esse elemento,
ele diz a presença, que é o éter na metafísica, né, não é a forma matricial. A forma matricial é uma forma estrutural. É como se ele estivesse fazendo uma psicanálise estruturalista, vamos lá dizer, né, da metafísica. E dizer assim, olha, você tem inconsciente, que a metafísica tem inconsciente, esse velado de que o Heidegger está falando, esse esquecimento do ser, ele não está esquecido, ele está no texto. Mas ele está no inconsciente. O esquecimento do ser, ele não é alguma coisa que, bom, esqueci, agora não tem. Não, como é que o Heidegger descobriu isso? Está no texto. Percebe? Ou seja, é uma psicanálise nesse sentido. Né? Porque existe o inconsciente da metafísica. E o que é o inconsciente da metafísica? O texto metafísico. Então, ali no texto, você vai encontrar o inconsciente. Agora, o método psicanalítico não é um método de procurar e finalmente encontrar. É um método de procurar, encontrar o que você vai procurar e continuar procurando, continuar encontrando, continuar procurando, continuar encontrando. E o que você encontra, o que você ainda vai procurar, é uma remissão indeterminada. Uma remissão indefinida. É essa remissão indefinida, indeterminada, que vai gerar precisamente a desconstrução. Então, a questão é esse mecanismo de remissão, ele está subjacente. Né? Então você escreve um texto qualquer e sempre nesse texto qualquer você tem uma remissão a outros textos, a outros textos, a outros textos. Ou seja, o inconsciente, ou seja, a parada do inconsciente, e aqui você vê como, por exemplo, é importante a coisa do inconsciente, da psicanálise, do estruturalismo através da psicanálise, porque a Long, em certo sentido, já é o inconsciente, se você quiser, da palavra ou da linguagem, é o inconsciente da linguagem. Então, a Long, que é esse sistema de diferenças socialiano, já é essa parada. Então, a Long, aqui então, o inconsciente, ele vai, o inconsciente da metafísica é o inconsciente que vai dizer, olha, na verdade essas remissões, elas nunca vão terminar, né? Porque o inconsciente não é presente, o inconsciente nunca se faz presente, ele dá traços, né? E essa analogia é uma analogia muito interessante, porque você lembra, Levinas falando da traça, né, ou se apropriando dessa ideia de expur, que está, por exemplo, lá na sentença de Anaximandro, né, ele não passa pela psicanálise, mas aqui a convergência é muito interessante, como Derrida aponta. Né, porque aqui também o inconsciente é alguma coisa que já é um passado que jamais se faz presente. Então é esse inconsciente que justamente diz respeito a alguma coisa que nunca está presente, mas que, digamos assim, está subjacente à presença como o traço. Então, é isso o ser que está subjacente ao ente. Por que o ser está subjacente ao ente nos termos do Heidegger? Porque em vez do ser, substitua o ser pelo sistema diferencial que está nos textos da metafísica. Porque nos textos da metafísica você tem um conjunto de remissões, e esse conjunto de remissões ele não vai estar esse conjunto de remissões ele não vai estar presente, né? Esse sistema de remissões ele não vai ser a vocalização, porque esse sistema de remissões é infinito, é uma coisa que aponta para outra coisa, que aponta para uma outra coisa, que aponta para uma outra coisa, né? Então é esse elemento da diferença, né, desse tecido de diferenças que
forma a língua, que forma que forma o inconsciente e que tem a ver com aquilo que fica desaparecido, né? O desaparecimento, a desaparição, né? Aquilo que não está. Vamos pensar nisso. O lipo, que é o LIPO é uma convergência de escritores fazendo alguns experimentos, dá origem a um dos seus componentes, um cara chamado Georges Perec, e o Perec escreve um livro chamado La Disparition. Já falei do Roussel, do Raymond Roussel, e agora a gente fala do Perec. O Perec, ele escreve um livro chamado La Disparition. La Disparition é a história de um desaparecimento, alguma coisa que desaparece. Parece que ele está contando mesmo um desaparecimento. No entanto, o que desaparece é o que desaparece da escritura. O que é que desaparece? O que desaparece é precisamente, e aqui tem a ver com a diferença, é precisamente a letra E. Então, no livro todo, você não encontra em nenhum momento a letra E. A letra E desaparece. Esse desaparecimento da letra E, ele está escrito. Né? É como se ele tivesse tudo aquilo que você pronunciasse quando você lê o romance, não te permitisse ver o que desapareceu, porque o que desapareceu está velado, está enterrado na tumba da escrita. Enterrado na tumba da escrita. Enterrado na tumba da escrita, que é o romance, está todo lá, sem vai. Então é uma ausência que está presente. Para quem conhece a farmácia de Platão, que é a primeira parte da disseminação do Derrida, um livro que foi escrito já antes da diferença, em 67 também, foi publicado em 67. A farmácia de Platão tem um gesto muito parecido com esse, que é o gesto de dizer assim, olha, tudo bem, mas ele está às voltas com o Fedro, de Platão, e no Fedro não aparece a palavra, o Fedro fala bastante sobre o fármacon, mas não fala sobre o fármacos, que é alguma coisa que é parecido com o fármacon, mas tem também a conotação do bode expiatório. Então seria como se você dizer assim, a escrita, no contexto do Fedro, a escrita ela tem uma espécie de, ela tem um bode expiatório, esse bode expiatório esse bode expiatório que você não precisa mais nem saber, enfim, não precisa nem saber uma coisa, porque está escrito ali, está escrito aqui, eu já escrevi aqui, né? Ou seja, um bode expiatório que permite a ignorância e o esquecimento. Um pouco em convergência com as imagens que o Sócrates vai fazer para o Fedro no diálogo, coisas como, por exemplo, mas você, né, não vai precisar mais se lembrar de nada, porque afinal de contas está tudo escrito, etc. Mas o gesto do Derrida que é interessante é o seguinte, fármacos, não farmacon, fármacos, que tem essa remissão ao bode expiatório, não está no Fedro, é justamente porque ele não está no Fedro é que ele está presente, é por isso que ele importa, porque ele não está presente. Então, como é possível não estar presente? Né? É uma coisa que estava ali no ar, por que ele não está presente? Então essa ausência, aqui é Perec. Ou seja, essa ausência da letra E. A letra E é a letra mais usada na língua francesa, na língua portuguesa, ela não está no romance. Então é essa ausência que é o desaparecimento. Agora, de tudo que você fala, você não vai falar a letra E. Você lê o romance todo. Você não vai falar da letra E. A letra E nem sequer vai estar presente, mas, no entanto, ela vai ser crucial, aquele velado, aquele ser que o Heidegger está procurando, o ser que está procurando, que está desaparecido, mas está desaparecido aonde? Bom, no texto, na história da metafísica, ou seja, no texto da metafísica. Ou seja, não tem outra coisa a não ser, para procurar, a não ser o texto, que é a tumba onde se esconde aquilo que não um marquê, porque justamente por ser uma coisa, veja lá, como que ele é extremamente fiel e dá sentido a Heidegger, justamente
A escrita não é um marquee, o inconsciente não é um marquee, a long não é um marquee, não é uma base, um começo, um ponto de partida, um fundamento, não é uma grund, ela é justamente uma anarquia, ela é justamente uma abgrund, ela é precisamente um abismo. Por quê? Porque uma coisa vai deferir a outra, que vai deferir a outra, o significado da palavra difere, é uma coisa, difere, uma coisa, difere, uma coisa, difere, uma coisa, uma coisa. Se você não tiver essa diferença toda, você não vai conseguir. Entende? Então, o significado de um gesto, de um pensamento, você vai definir uma coisa, mas você não vai conseguir chegar a algum lugar se você não definir alguma coisa, se você não fizer essa remissão toda. Então, sem a remissão não tem sem a remissão não tem significação. Então, aquilo que no final é o que é pela cadeia de remissões, porque aqui está falando de um hiperestruturalismo, né? Então você tem que fazer essa remissão. Então essa remissão, que, como eu disse, assim, é um texto, e o texto vai repetir uma outra coisa, que vai remeter uma outra coisa, que vai remeter outra coisa. Você não vai encontrar o ser velado, você não vai encontrar esse fundo que é abismal. Você vai encontrar o próprio abismo, vamos dizer assim. Então não é uma arquia, não é um grund, é um abgrund, porque você nunca vai chegar ao fim. O texto é um túmulo, é abismal no sentido de um túmulo, é uma morte da presença, é uma ausência no sentido de uma impresença, né? Não no sentido de uma ausência, presença, que é uma diferença que é feita no corpo da metafísica, mas é alguma coisa que está subjacente a isso, porque tem a ver com o traço, né? Então, uma coisa muito importante, a diferença é uma coisa que, ao mesmo tempo, ela remete lá pelas tantas, quando ele dá as voltas com Bataille, ele vai dizer o seguinte: como é possível que a presença seja a diferença seja essas duas coisas com respeito à presença, ou seja, de um lado essa remissão, né, que faz com que a presença não apareça, ou seja, essa remissão, essa relegação, essa delegação, mas ao mesmo tempo esse espaçamento que parece ser uma espécie de perda absoluta. Mas justamente esse é o ponto da diferença. Justamente porque ele é um texto, ele é um texto escrito, ele ao mesmo tempo ele permite a presença completa, ou seja, o gasto, ou seja, assim, eu li o texto, está lido o texto, acabou, mas o texto não acaba, né? Então, uma ideia do Jabez, que é um amigo de Derrida importante na formação dele, quer dizer assim, os livros são como fogo, você chega, se esquenta neles, mas depois você pode voltar a esquentar e o calor vai ser outro. Porque parece que você esgotou, assim, terminou, li o livro, está lido o livro, pronto, acabou, lido. Não, porque o livro ao mesmo tempo tem essa, percebe? Então você tem dispêndio, mas ao mesmo tempo tem um acúmulo, né? Tem alguma coisa que é guardada lá. É como se dissesse assim, como é que pode a economia e a deseconomia estarem juntas? A economia e a deseconomia, a gente vai dizer, vou economizar, não vou economizar, vou gastar tudo. Como é possível economizar e gastar ao mesmo tempo? Assim. Porque você gasta tudo, vou ler tudo, tá, mas não tanto você está economizando. O livro tem isso, o texto tem isso. Essa estrutura escrita tem isso, você gasta tudo, você vive essa vida toda, mas você não viveu essa vida toda. Porque tem alguma coisa que não se fez presente jamais e que está lá, você economizou. A sua vida é um conjunto de economizações, de economias. Então, como é possível gastar e não gastar? Bom, assim, não é uma contradição, não é viver uma contradição. É simplesmente entender a diferença. Entender essa espécie de suplemento, né? Que uma coisa está presente ali, mas ela não está ou seja, uma coisa pode surgir a qualquer momento, sempre, porque
porque não é que estava faltando no discurso, mas é que o discurso vai se transformar uma vez que ela vem à tona. Né? Agora ela pode vir à tona infinitamente longínquamente. Então você faz um acúmulo infinito, você faz uma economia infinita, você poupa e ao mesmo tempo você gasta. É a imagem do livro. Você lê o livro, ao mesmo tempo ele está poupado ali, porque tem todas aquelas outras remissões que você não vai fazer. Por isso você pode fazer muitas leituras, né? Esse aqui é o ponto, né? E você pode fazer muitas leituras do corpo da metafísica, do texto metafísico onde as coisas estariam veladas. O que está por trás da presença estaria velado, por trás do presente, por trás do ente, né? Porque há mais de uma leitura, porque há mais coisa que ainda não foi gasto, mas que ficou poupado. Há alguma coisa ainda que ficou poupado aí por trás do que foi gasto. E esse por trás não é um escondido que pode ser velado, porque ele é abismal. Ele é abismal porque ele envolve essa remissão interminável. Essa remissão que vai dizer assim, não é uma remissão ao mesmo, mas é sempre uma remissão ao diferente. É por causa da separação espacial que você pode fazer um envio. Então você vai dizer assim, o sensível e o inteligível, eles são separados. Mas justamente porque eles são separados, um envia o outro. E é por isso que você entende uma coisa só entendendo a outra. Se você não entende o sensível, você não entende o inteligível. Isso acontece muito quando você está tentando entender alguma coisa. Você tem que entender os termos que se opõem, você tem que entender um em relação ao outro. Então você remete um ao outro, aí você entende a separação. Entende? Então, em certo sentido, você está entendendo tudo, mas você não está entendendo tudo, porque você está deixando essa separação ali, né? Entende? Então você entende, mas é como se esse abismo do que acontece interiormente, ele permanece. Porque o que acontece interiormente está velado no abismo do texto, está velado no abismo das diferenças estruturais. Então, sempre, em qualquer caso, você gastou, mas alguma coisa ficou poupado.